Bem-vindos às conversas do Tanto Sabor mesmo aqui ao lado. Uma saudação especial a quem nos acompanha em direto nas redes sociais ou também via Zoom. Um bom dia a todos e a todas. Eu chamo-me Patrícia Araújo, sou uma das caras da Biosfera Portugal, que traz hoje aqui esta iniciativa, o Tanto Sabor mesmo aqui ao lado. Tem como objetivo promover o consumo de produtos locais, sensibilizando os agentes privados, mas também os residentes de toda a região, para as virtudes de comprarmos localmente e aproveitarmos as potencialidades dos produtos da época. Este programa pretende dar visibilidade a projetos que nas 8 sub-regiões do centro são embaixadores do consumo local e, ao mesmo tempo, mostrar a quem nos acompanha que é possível passarmos da intenção à prática, levando os melhores produtos com os melhores sabores para a nossa mesa. Tudo isto com claros benefícios para a nossa saúde, para as nossas comunidades locais, pois estimulamos a pequena economia e os produtores mais próximos, e também com claros benefícios para o planeta, pois precisamos de menos recursos para levar o melhor à nossa mesa. Importa lembrar que o Tanto Sabor é um programa que se insere no projeto Centro Sustentável, desenvolvido pelo Turismo do Centro de Portugal, dinamizado pela Biosfera Portugal e que conta com o apoio da linha de financiamento à sustentabilidade do Turismo de Portugal. O Centro Sustentável tem a ambição maior de reduzir os efeitos negativos das atividades turísticas, tendo como fator-chave a dinamização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Tem o seu foco na valorização das pessoas, no desenvolvimento socioeconómico da região e no uso eficiente dos recursos. Todo o projeto assenta numa metodologia participativa onde damos voz, onde pretendemos dar voz às pessoas e às instituições dos 8 territórios do centro sobre o que é importante valorizar e realizar para afirmar o nosso centro de Portugal como um destino sustentável. E é por esse motivo que estamos hoje aqui à conversa com Carolina Oliveira, uma empreendedora que nos vem apresentar o projeto Polo Gastronómico do Centro de Portugal. Como vamos perceber, este é sem dúvida um bom exemplo, uma boa prática de como podemos aproximar os produtos locais da mesa de cada um de nós. Na segunda parte desta conversa, daqui a minutos, vamos arregaçar as mangas e seguir até à cozinha do Polo Gastronómico do Centro de Portugal, que está instalado em Viseu, onde a Carolina vai vestir a jaleca e, enquanto chefe, nos vai abrir o apetite com todos os sabores que podemos encontrar mesmo aqui ao lado. Esta é, assim, a primeira conversa de 8 sobre Tanto Sabor. Muito bom dia, Carolina. Obrigada por estar aqui connosco. Lembro que temos audiência do outro lado, no online, via Zoom e via redes sociais. Apelamos à participação de todos e todas que estão em casa, que estão no trabalho, que estão na rua, nos transportes públicos. Participem, façam comentários, deixem sugestões, partilhem este vídeo também nos vossos canais. No fundo, participem como puderem e quando quiserem. Carolina, vamos começar. Eu estou muito curiosa por perceber como é que surgiu, como surgiu e para que é que surgiu este projeto do Polo Gastronómico do Centro de Portugal. A Quinta de Marzevelos foi alvo de uma reestruturação na sua oferta e tendo eu uma base de formação na área do planeamento turístico, tenho muita sensibilidade para a criação de produto e para a criação de oferta e então, sendo eu uma apaixonada pela gastronomia e achando eu que a gastronomia de facto é uma base cultural que nos aproxima, em particular, à nossa cultura mediterrânica e portuguesa em geral, foi o meu mote, a minha temática para me diferenciar neste projeto que tem uma parte de alojamento, que tem um restaurante. E ao desenvolver esse produto de turismo gastronómico, apercebi-me que havia não digo uma falha, mas havia de alguma forma espaço para criar uma nova filosofia que vai para além de ir comer fora e ir comer bem e comer produtos locais, mas que hoje em dia o nosso consumidor é um consumidor que gosta de informação, que gosta de formação, que quer saber o que é, porquê
E isso valoriza o produto e também permite, portanto, que depois ele valorize na parte financeira, portanto, que reconheça a mais-valia do que realmente está a experimentar. O polo gastronómico pode efetivamente ser uma oportunidade para as pequenas economias e pequenos produtores locais? De que modo, pergunta um bocadinho mais abrangente, de que modo é que este aproveitamento da gastronomia, da riqueza gastronómica de cada território, pode alavancar as pequenas economias? Nós fazemos compras sustentáveis aos responsáveis, portanto, o nosso fornecedor os nossos fornecedores são fornecedores locais, e não temos por prática negociar preço, por exemplo. Portanto, porque aqui não se trata de uma compra por quantidade, mas sim por qualidade. O nosso esforço está que o consumidor final entenda todo esse processo e essa valorização, não é? Quando estamos a falar numa região centro mais alargada, é conseguirmos ter por toda a região, e aí sim existe uma oportunidade de negócio, que é identificarmos-nos como uma marca única, centro de Portugal, todos nós, e então percebermos que em Viseu posso e devo ter um queijo certificado DOP da Beira Baixa, picante. E que isso faz parte da minha cultura como centro de Portugal. Não é? E esse queijo tem que ter capacidade de chegar a Viseu em tempo útil. Portanto, quando nós temos, por exemplo, cerca de 5, 6 queijos certificados na nossa região centro, esses queijos devia ser fácil para as empresas que vendem diretamente ao consumidor final, adquirir os vários queijos certificados do centro de Portugal. Esse é um desafio. Esse é o desafio e esse tem sido talvez a maior dificuldade, juntamente com a formação de colaboradores nestes próprios produtos para que se dê uma formação completa. Mas essa, com o tempo, conseguimos. A outra pode ser mesmo mais difícil e acabarmos por termos micro-regiões dentro do centro de Portugal, que não é uma mais-valia para o turismo. Sim, porque o turista não reconhece essas fronteiras até mais administrativas. Exatamente. Carolina, se tivesse começado hoje, o que é que tinha feito de forma diferente? Nós começámos com muito bem. Eu se calhar até me criou a mim grandes expectativas de conseguir rapidamente implementar o projeto. Uma vez que nós concorremos a um concurso mundial de turismo gastronómico, de startups em turismo gastronómico, realmente que era promovido pela Organização Mundial de Turismo, juntamente com o Centro Basco de Culinária, e em 168 países fomos distinguidos nos primeiros 10. Ainda não tínhamos aberto portas. Portanto, significava que a filosofia da sustentabilidade e desta nova forma de ver o turismo gastronómico foi como que abençoado pelos mais altos níveis do turismo, não é? Quando depois vamos à prática, existe uma grande dificuldade em comunicar e fazer entender o que é que são experiências gastronómicas. A parte vínica já está muito mais desenvolvida e então, se calhar, a maior alteração que eu teria feito era para melhorar a comunicação do turismo gastronómico e da experiência gastronómica, associar-me, não ter medo de me associar ao turismo vínico, enogastronómico, no fundo. Fazer essa harmonização. Fazer esta harmonização sem medo, porque eu quis fazer muito a gastronomia muito separada do vinho, mas hoje em dia o vinho está já completamente implementado, as pessoas sabem o que esperam de uma prova de vinhos, de uma visita às vinhas, de uma visita a adegas. Portanto, o que é o turismo, o enoturismo, está já divulgado. E mais afirmado. E, portanto, nós temos é que, com a gastronomia, fazer o mesmo e criarmos produtos, mas associarmos a eles, vamos muito mais depressa. Além das parcerias e ter o atrevimento de nos associarmos a outros que já têm mais experiência e que também são mais fortes, que, em 2 ou 3 palavras, que recomendações, sugestões deixaria a outros empreendedores que queiram avançar para um negócio nesta área, queiram experimentar a gastronomia como o palco de um negócio, de um novo negócio? Paixão, resiliência e um equilíbrio muito grande entre o que é um negócio e o que realmente nos alimenta e nos dá sustentabilidade financeira,
podendo manter alguns miminhos que podem não ter retorno financeiro direto, mas têm muitas vezes no posicionamento e na nossa diferenciação, fazem a total diferença. E muita força. Muito bem. Carolina, vamos deixar a Carolina ir para a cozinha, como eu referi há pouco, ela agora vai vestir a jaleca para começar a experimentar os sabores que tem hoje para nos oferecer. Deixamos aqui aquilo que foram também alguns contributos desta empreendedora que aposta no centro de Portugal. Obrigada do coração à Carolina por nos ter acolhido aqui no Polo Gastronómico do Centro, que vai ser de resto o palco das próximas sessões deste programa do Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado. Assim que nos acompanhou durante este programa, agradecemos também a sua atenção e mais uma vez apelamos à participação, para que façam comentários, sugestões, partilhas. Este é um processo participativo que apela a todos e a todas, porque somos nós que estamos no centro, porque somos nós o centro de Portugal. Hoje à tarde voltamos para mais uma sessão à volta da mesa e dos sabores, depois novamente no dia 28 de novembro, de manhã e tarde, e depois novamente já no mês de dezembro, dias 5 e 12, no período da manhã e também no período da tarde. Dê-nos o prazer de estar desse lado, de assistir. Quem nos está a acompanhar nas redes sociais, lembramos que vamos deixar agora nos comentários a ligação via Zoom para que possam continuar a acompanhar-nos depois de deixarmos esta transmissão em direto. Até lá, fiquem bem, aproveitem a próxima hora e mais uns minutinhos para se inspirarem também com a nossa chefe Carolina Oliveira. Vamos agora então à cozinha do Polo Gastronómico do Centro de Portugal. Aqui já começa a vir um cheiro que começa a despertar o apetite. É só descer as escadas e irmos até lá em baixo. Continuem-nos a acompanhar. Muito obrigada pela vossa presença. E sejam bem-vindos ao Polo Gastronómico Centro de Portugal. Já depois desta boa conversa que tivemos com a Patrícia, vamos então agora vestir a jaleca, como foi prometido, e vamos aqui fazer um bocadinho de cozinha, de gastronomia sustentável, biológica, e hoje está a nossa região de Leiria, está aqui, tentámos trazer um bocadinho à mesa. Portanto, o que é que nesta altura do ano, estamos aqui a passar do outono para o inverno, está nos nossos terrenos. O que nós aqui no Centro de Portugal gostamos de transmitir pela gastronomia é a paisagem. Nós somos os embaixadores e os responsáveis por manter a paisagem que temos em todos os territórios. Assim, quando chegamos à mesa e olhamos para um prato, ele transmite o que na paisagem vai. Portanto, hoje, nesta altura do ano, surgem os primeiros agriões nas ribeiras, junto à água. Temos alfaces de inverno que são até um pouco acres de comer, mas temos muitas alfaces agora a crescer. Temos ervas aromáticas, várias. Temos alfazema, temos hortelã, salsa. Os primeiros kiwis que começam a cair agora dos kiwiseiros. Peras, laranjas, abóbora, que vai haver quase durante todo o ano. A abóbora é um fantástico amigo do cozinheiro. E depois também temos aqui alguns exemplos de sustentabilidade que não são tanto da nossa terra, mas que são comuns nas nossas cozinhas e nas nossas casas e que muitas vezes temos dificuldade em comer no seu estado perfeito de maturação. Então eu trouxe de propósito uma banana bem feia, bem feia, uma banana preta, que significa que eu consegui consumir as outras quando as comprei em perfeito estado e às vezes começam a não estar tão boas, então o que é que vamos fazer? Isto não é lixo, pelo contrário, portanto vamos aproveitar produtos que não estão tão bons. Muitas vezes também, se é possível congelar, produtos que é possível congelar quando vimos que não estão em bom estado de maturação, eles depois ficam também com esta cor, não foi o caso desta em particular, mas acontece, e podemos utilizar mais tarde. Portanto, na cozinha sustentável, também temos uma preocupação em fazer o máximo aproveitamento de todo o produto, de todo o ingrediente e que haja desperdício o máximo aproximado de zero.
E quando temos um desperdício, no nosso caso que somos uma quinta, ainda vai para os animais, e se não é possível ir para os animais, vai para o composto e volta à terra. E assim o ciclo fecha-se. E estamos a ser totalmente sustentáveis. Hoje recebemos aqui os alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Obrigada. E dou as boas-vindas também a todos os que nos acompanham online. Então, o que eu me lembrei de trazer, porque temos aqui, nem sempre temos que ir para tudo totalmente tradicional. A cozinha tradicional tem muito boas práticas e eu aplico-as, mas vamos começar por uma moda, a moda dos green smoothies ou a moda dos smoothies. O que é que são os smoothies? Qual é que é a diferença? Os smoothies são sumos. Podemos dizer sumos. Mas eu costumo dizer, se há duas palavras, é porque há dois conceitos diferentes. Alguma coisa eu quero dizer diferente quando eu digo um smoothie ou um green smoothie. Quando falamos em smoothies, falamos em sumos que têm uma parte de fruta e uma parte de vegetais. E esta é a importância deles. Elas apresentam um equilíbrio entre os açúcares da fruta e depois todos os outros compostos que também existem na fruta, mas existem muitas vezes ainda mais ricos nos vegetais. E a parte de, quando os interligamos num sumo, vamos criar um sumo altamente energético, duradouro a nível nutricional, porque tem muito mais fibra, e por isso podemos rapidamente em casa, ao pequeno almoço ou ao lanche, fazer ou até levarmos para o nosso local de trabalho um green smoothie e alimentar-nos de forma equilibrada e de forma duradoura. Por isso vos trouxe dois exemplos. Vamos tentar aqui, primeiramente, um exemplo de... Eu faço os green smoothies e inspiro-me como um bocadinho as sopas. As sopas normalmente têm cores. Temos sopas verdes, temos sopas laranjas, temos sopas brancas, de base branca. Nos smoothies também nos podemos guiar por aqui para não criar cores estranhas. Porque quando juntam cores laranjas, e estamos a falar da laranja, da abóbora, da fruta laranja, das frutas dentro dos vermelhos, dos morangos, dos mirtilos, se os juntarmos a coisas verdes, vai dar, aprende-se na escola primária, castanhos. E beber castanho não é agradável, mesmo que nutricionalmente não seja incorreto. Mas existem ligações depois aqui nas cores que dão sumos esquisitos e que não são de cores tão agradáveis. Então, como nas sopas, vamos manter. Eu hoje quero beber um green smoothie, um sumo de vegetais verde. Então, vou-me manter numa linha entre os brancos, tal e qual como se tivéssemos uma paleta de cores, entre os brancos e os verdes. Para isso, o que é que eu trouxe? Trouxe os nossos kiwis. No caso do kiwi, não aproveitamos portanto, a casca, não é? E vou descascar rapidamente aqui um kiwi para juntar. E depois trouxe maçã. No caso da maçã, esta maçã é bio. A importância dos produtos bio na utilização da cozinha é que sabemos que não vão haver quaisquer resíduos de produtos na sua casca, onde toda a gente aprende que a casca é o sítio que mais vitaminas tem, não é? E, portanto, vamos ter a possibilidade de utilizar a fruta, que é possível, com casca. Hoje em dia, a moda dos smoothies foi tão grande que existem máquinas só para fazer smoothies, mas na verdade o que nós precisamos é de uma liquidificadora com potência. Quanto mais potência for a liquidificadora, mais smoothie ou mais bem batido vai estar esta fruta. Quando utilizamos legumes que não foram cozidos, vamos necessitar dessa força da máquina para os desfazer e para conseguirmos ter uma bebida agradável ao beber. Se não é o caso, se na prática não tiverem um liquidificador tão forte, o que podem fazer é cozer levemente os legumes. Em casa é possível congelá-los e retirar diretamente. E ao já estarem cozidos vai facilitar a que a máquina não necessita de tanta força para criar um sumo agradável ao beber. Portanto, é possível em qualquer dos casos fazer.
Se não tiverem um liquidificador, também é possível fazer com a varinha mágica, onde batemos a sopa, não é? Porque a textura é muito semelhante à de um creme. Temos aqui então uma maçã também para colocar. Quando colocamos a maçã e queremos que o sumo se aguente durante mais algum tempo, será melhor adicionar um pouco de limão, que vai funcionar aqui com um antioxidante, e a fruta não escurece e para nós ainda nos faz melhor, porque temos mais vitamina C incluída no nosso sumo. Mas não é para ter uma acidez direta na boca, é só mesmo para ter algum produto que vai ajudar portanto, à manutenção das vitaminas do sumo como elas são e da cor. E como vêem, é muito simples. Começamos a colocar a fruta que queremos. As bananas. É agora que podemos entrar. Portanto, não há necessidade de utilizar uma banana. Aliás, quanto mais madura a banana, mais doce terá. E a banana nos green smoothies tem essa função de... Reparem que eu nem sequer vou retirar as partes um bocadinho mais escuras. Não tem qualquer problema, não está estragada, não sabe mal. Não é tão agradável de comer diretamente, mas ali ela vai dar mais algum açúcar natural ao nosso smoothie. O ideal é não adicionarmos açúcar branco ou amarelo ou mascavado aos nossos green smoothie, tá? Portanto, é encontrarmos dentro das nossas frutas alguma fruta que vem dar um bocadinho mais de doce à nossa... E vamos ter a pera, que também é uma fruta doce e é uma fruta que dá uma cremosidade muito interessante aos sumos. É das minhas frutas favoritas como base. E o que eu acabei de fazer é o que eu chamo a base do smoothie. Para mim, todos os smoothies partem daqui. A partir daqui, vamos começar a adicionar a cor que queremos. Vamos fazer um smoothie, então, laranja, e vamos pegar em laranjas e retirar. Neste caso, vamos descascar a laranja de modo a que fique com o mínimo de grainhas e que fique com o mínimo de casca branca. Numa sessão mais à frente, vamos fazer cristalizado de laranja, de modo a que as cascas de laranja não devem ir para os compostos, porque estragam o composto de que faz terra. Então, é dos poucos produtos que nós não devemos... E depois os animais normalmente também não gostam muito de laranja, da casca de laranja, portanto fica lá. Sendo assim, existem duas boas práticas. Uma é colocar os restos da laranja debaixo da laranjeira. Podem fazer um buraco e criar ali um composto só para a casca de laranja, se for o caso, porque se pusermos só um monte ali vai criar o quê? Bicheirada, e nós às vezes não queremos isso, portanto podemos fazer um buraquinho que vamos tapando e vamos colocando portanto, a laranja aqui e vamos então bater esta primeira parte. Vamos colocar um pouco de água. E vamos colocar a abóbora, que é, neste caso, nós colocamos a abóbora manteiga, portanto é uma abóbora bem laranja, e vamos colocar como legume neste primeiro smoothie. Neste caso, esta máquina até tem um botão que diz smoothie, que é muito simpático. Vamos fazer um bocadinho de barulho.
Eu apareci, mas não tenho som. Como vemos, temos uma cor alaranjada, não é? Apesar de que eu coloquei o kiwi, mas era pouca quantidade, então não fez grande estrago. E vamos observar e ver, tal e qual como nos sumos conhecidos que se compram, cozidos ou como qualquer sumo, vai depender do nosso gosto a quantidade o quão líquido queremos o sumo. Há pessoas que gostam de sumos muito líquidos, há pessoas que gostam com alguma polpa. Portanto, é uma questão de gosto, não é uma questão de estar certo ou errado. Portanto, podemos querer um sumo muito grosso ou podemos adicionar mais água até à textura que queremos no nosso sumo. Vou agora pedir que vamos aqui fazer uma pequena prova e poderão os que estão presentes provar um bocadinho do nosso sumo. E demonstrando que esta base, não estando muito laranja, acaba por ser mais fraca do que o verde. Vamos aqui fazer 6. Sobrou um bocadinho e vamos adicionar novamente um bocadinho mais de banana, um bocadinho mais de maçã e um bocadinho mais de pera. E agora vamos fazer um green smoothie, que são então os mais conhecidos, mas também acabam por ser mais com sabores mais exóticos. Quando se procura receitas de smoothies, vão aparecer centenas, milhares de receitas na internet. Os que eu estou aqui a dar são smoothies com muita base de fruta, de modo a que seja fácil para quem nunca experimentou começar a gostar e perceber que se pode inserir um bocadinho de legumes sem alterar muito o sabor e tendo um sumo agradável. Com a evolução, vamos chegar a colocar couves. A couve, por exemplo, é um produto que dá muito sabor. Antes de colocarem couves nos vossos green smoothies e depois dizerem que não gostam e não consomem green smoothies, comecem por pôr simplesmente a alface e temperem-na com um pouco de hortelã, que é sempre um sabor agradável à maior parte dos portugueses. E eu também trouxe aqui uma planta comestível, uma flor comestível, neste caso é a folha da flor, que é uma chaga. A chaga tem um sabor parecido ao agrião e portanto, dá-lhe um picozinho que também há quem goste, que eu gosto de juntar à hortelã. E vamos ter então a possibilidade de tapar. Poderia entrar então mais kiwi. Vamos adicionar um pouco mais de água. Podia também entrar o nosso agrião, que vamos utilizar a seguir no pesto. Este ficou ligeiramente mais líquido. Vamos lembrar que, por exemplo, a parte da alface
tem 90% de água, portanto é normal que quando adicionamos fruta, portanto uma abóbora, ela é como maçã, portanto ela cria mais polpa. Quando adicionamos produtos que são muito mais aguados, que têm mais percentagem de água, conseguimos sumos mais líquidos logo de partida. A cor está bonita, está um verde bonito. E vamos então provar, dar a provar. Depois, claro, se estamos em ambiente de restaurante, vamos decorar com uma folhinha de hortelã, vamos decorar com um bocadinho dos produtos que utilizamos, dando a indicação ao cliente também do que está a consumir. Vamos então fazer uma graça. Utilizando a utilização para decoração, também pode ser uma forma de termos menos desperdício. Vamos pegar no pezinho de hortelã e vamos colocar aqui na nossa laranja, se ela quiser. Também é possível colocar aqui na abertura, assim, e vamos colocar como se fosse... É que naturalmente coloquem um copo cheio, isto são as provas, as degustações, têm que imaginar que o copo estará cheio e que podemos fazer a decoração então posteriormente. E daqui, depois se quisermos já damos aqui à prova a quem nos assiste, então vamos partir para a segunda receita. A segunda receita vamos fazer um pesto que funciona como uma técnica, de confecção. O pesto é originário de outras culinárias, neste caso italianas, que ultrapassa hoje em dia uma receita que, quando se diz apenas pesto, tem que ser realmente de manjericão, tem que ser com a pinhão, tem que ser com queijo parmesão e não podemos alterar estas características de receitas tradicionais. Como cozinheiros, o que nós hoje fazemos é utilizar a receita original do pesto, a técnica de confecção de pesto, e adaptar a produtos nossos, produtos que estão mais próximos, que têm menos impacto no seu consumo ou que têm até impacto positivo, que é nós consumirmos aos nossos produtores os seus produtos e não estarmos a comprar produtos que vêm de muito mais longe. Então, já agora gostaram do sumo? Ok, agora já estão. Pronto. Portanto, vamos então fazer o pesto com o agrião. Portanto, temos aqui o que se chama em cozinha mise en place, portanto, colocação dos elementos que vamos precisar junto de nós, percebendo que não nos está a falhar nada. E vamos ver como é que, então, a base do pesto original será manjericão, nós passamos a agrião. Neste caso rima, mas não é preciso rimar, pronto, mas passamos a agrião. O nosso queijo, vamos ter, em vez de queijo parmesão, devemos ter queijos regionais já secos, queijos duros, aqueles queijos que nós com a faca temos mesmo que serrar o queijo e vai-se partir e desfazer, e muitas vezes utiliza-se os finais dos queijos. Portanto, estamos a consumir um queijo, começamos, ele até estava um queijo macio, por exemplo, como está este, e depois começa a andar em cima da bancada da cozinha, está por ali, começa a secar, cada vez é mais duro e chega a um ponto em que é duro e já não apetece comer no pão. O que é que eu faço? Colocação na 1, 2, 3, 1, 2, 3 e queijo ralado. Cá estamos nós com o desperdício zero. Aquele queijo que já não é bom para determinadas confecções, é bom para outras. E como ele está seco, não tem água e tem um alto nível de gordura, é um queijo que tem muita longevidade. Não têm que ter medo que se estrague, porque desde que ele não apresente visivelmente bolores e cheira a queijo, que não é já necessariamente cheira a queijo, não é? Não temos portanto, temos um queijo bom para consumo, com longa duração. Vamos ter aqui um queijo de média cura, também, regional. Temos
um alho, que eu vou descascar, e temos azeites. Toda a nossa região está coberta destes produtos com certificações DOP. Muitas vezes o meu consumo recai sobre estes produtos certificados. No entanto, estando nós tão próximo do produtor, não é para mim fundamental que seja o produto certificado se eu conheço a origem dele e a forma de produção dele. Para quem não é da região e não conhece, é muito mais seguro comprar produtos certificados, porque alguém verificou que aquele é o produto original. Portanto, recomendo de facto a compra e o consumo de produtos certificados, a não ser que se conheça realmente muito bem a realidade. Os alhos, às vezes temos também aqui uma questão de gosto. Há cabeças de alho pequeninas, há maiores, portanto, eu penso que neste caso era um grande alho, eu vou só utilizar metade ou até um bocadinho menos, retirando, neste caso este alho já estava aqui a querer espigar, eu vou-lhe retirar o espigo, porque é um sabor muito intenso e que se vai intensificar ainda mais ao longo do tempo. O pesto é um molho que nós podemos confeccionar e que vai ter uma durabilidade de 1 semana, 2 semanas no nosso frigorífico, ou mais, mas pronto, pelo menos isso, para entenderem que não é um produto que tenha que ser preparado e consumido de imediato e que tem imensas mais-valias, portanto, pode ser utilizado em diferentes pratos, diferentes confecções, inclusivamente para colocação direta em torradas, com queijo, fazer canapés, colocar nas pizzas, como finalização, ou fazer o que nós vamos hoje fazer, que é uma massa. E normalmente o pesto, como tem o fruto seco, que neste caso vai ser utilizada a amêndoa, como tem fruto seco e tem queijo e tem verde, quando nós adicionamos uma massa, nós temos um prato vegetariano completo. Portanto, muitas vezes os pestos são utilizados, e aqui no Polo Gastronómico Centro de Portugal, enquanto há agrião, existe massa de pesto de agrião e amêndoa como prato vegetariano. Portanto, ele é completo. Depois, claro, se não querem vegetariano, podem adicionar, ao que eu aconselho aqui na zona de Leiria, um belo peixe grelhado, fresco, muito simples, fica sempre bem, ou até mesmo só o pesto como molho desse mesmo peixe, porque já vamos perceber que a base do pesto, no fundo, é o verde e azeite. Portanto, vamos então começar. Quando desejamos ter ainda uma maior longevidade do pesto, nós podemos fazer o que se chama bringir o legume. Ou seja, termos água a ferver, arranjamos o verde que estamos a fazer pesto e passamos 1 minuto a ferver e depois colocamos no copo onde vamos bater. Isso faz com que todas as quaisquer bactérias que existam no verde vão desaparecer. E se não há bactérias, não existe crescimento, tem maior durabilidade. Neste caso, nós vamos fazer uma experiência para nós com consumo imediato. O pesto é caseiro, é bio, e, portanto, não há necessidade de fazer esse processo de branqueamento de produtos. Ligar a nossa varinha mágica. Normalmente, portanto, vamos então arranjar as folhinhas do nosso agrião. Qual é que é também a vantagem? Estes molhos nasceram por formas de conservação de produtos verdes, de difícil às vezes... ou seja, temos um período em que temos muitos agriões, ele depois começa a espigar e nós deixamos de poder apanhar o agrião. Está a espigar, está a dar a flor, para dar a semente, para a seguir termos mais agrião. Então, os pestos devem ser feitos exatamente quando a natureza nos está a dar uma grande quantidade desse alimento e nós, de alguma forma, o podemos consumir fresco, mas depois podemos-o transformar de modo a garantir uma continuidade por mais 2 ou 3 semanas, que é o tempo do novo agrião começar outra vez a aparecer. Portanto, isto, a nível de respeito pelos timings da natureza, também é importante. Então, apanhar sempre o pesto antes de ter flor, quando começa a ter flor, deixar de colher.
E, enquanto há muito, apanhem-no todo, porque ele está feito para isso. Apanhem-no e não o deixem estragar, porque, como veem, é como as alfaces, portanto, isto dura o quê? 2, 3 dias em frio, depois começa já a murchar, começa a ser menos interessante. Antes de murchar, vamos então ter a possibilidade de fazer o pesto e guardar no nosso frigorífico mais 2 ou 3 semanas. É bom, não é? Por graça, também posso dizer que o agrião é uma planta de água superficial, então se quiserem depois no final levarem e colocarem em água em casa, vocês vão ver que vão criar umas pequenas raízes e vão começar a rebentar. Portanto, é possível facilmente transpor e fazer aumentar a nossa produção simplesmente com este método muito simples. Vamos manter de lado meia dúzia de folhas para decoração final do prato. Normalmente para a decoração nós escolhemos um raminho central, para depois estar que nos vai dar indicação ao cliente de que o pesto é de agrião. E poder-me-ão perguntar, então, e não é possível se é de agrião e o original é de manjericão? Então, significa que se eu quero aumentar ligeiramente, dentro dos verdes, dentro do mesmo estilo de planta, não é? Eu posso aumentar. Desde que eu conheço os sabores, eu sei que este é um bocadinho acre e aqui vou ter um bocadinho do picante do agrião. Portanto, é possível aumentar a quantidade de pesto que eu estou a fazer, aumentando-lhe um pouco mais de alface, mas não vamos abusar, porque às tantas viramos o pesto, deixa de ser de agrião e passa a ser de alface. Muitas vezes, como é o caso aqui, o agrião apresenta que teve aqui um bichinho qualquer que também já comeu a sua refeição, mas depois de lavado não tem grande problema e para este tipo de confecção, só não vou escolher este que tem um bocadinho aqui de bolinhas para a decoração, que não é agradável para o cliente, não é? Mas a nível de utilização na culinária ele não tem qualquer implicação, o bichinho não está lá, já comeu, nós lavamos o agrião, está tudo bem, não há problema nenhum. Muito bem, temos então aqui o nosso agrião, temos o agrião para decoração, temos o queijo. Vamos precisar então do azeite, do alho, um pouco de sal, pimenta preta, e o copinho que eu utilizei para plantar. Estava-me aqui a faltar qualquer coisa. É claro que esta é apenas uma receita, como entenderam, portanto, se tivermos, por exemplo, manjericão também de produção própria, que é possível, ele dá-se bem no nosso clima, é preciso só protegê-lo um bocadinho das noites frias. Fica excelente quando fazemos metade manjericão, metade agrião, portanto, podemos jogar, não tenham medo, arrisquem-se à cozinha, façam a vossa receita de pesto, de certeza que é muito melhor do que qualquer pesto comprado em supermercado. Muito melhor. Eu vou juntar um bocadinho de folhas de hortelã ao nosso pesto. Vou colocar então o alho. Vou colocar a nossa alface de inverno e o pesto, o agrião. E vou regar. Até vou colocar também um pouco de salsa. No green smoothie também podia ir salsa, mas eu preferi fazer um sumo menos estranho para vós, para ter bom feedback, que é para ganhar confiança. Mas aqui também se pode pôr um pouco de salsa. Vamos então abrir um bocadinho
de pimenta preta. A pimenta preta está completamente enraizada na nossa cultura desde os descobrimentos, porque portugueses tiveram acesso a pimentas muito cedo na sua história, portanto nós temos bom acesso. E vamos ter então o nosso azeite regional. Que é de excelente qualidade e do qual vai depender a qualidade também deste produto. É um produto à base de azeite e, portanto, se escolhemos um azeite de má qualidade, com já misturados, portanto, eu recomendo 100% virgem, 100% português e, de preferência, DOP das nossas terras. Um bocadinho de sal ainda não pus. E vamos aqui atrás. A vantagem destes pestos é que eles têm uma cor maravilhosa, vão dar à nossa massa um verde fluorescente que fica muito, muito apelativo. E como qualquer molho que é à base de azeite, vamos ter que o equilibrar com um pouco de acidez e neste caso vamos utilizar limão. Para não se esquecerem na confecção, aqui é como se estivéssemos a fazer a parte de sumo, mas depois o molho, para ser um molho consistente, vai levar o resto dos ingredientes sem estarem triturados, para lhe dar, neste caso não pode estar tudo triturado, portanto está a primeira parte que dá sabor, agora é que vamos começar a acrescentar os outros e eu até gosto de temperar com o limão no final, porque também é uma questão de gosto mais ou menos. Então o que é que vamos... Vamos aqui, o sal, pouco sal, uma vez que os queijos muito curtidos, muito curados, intensificam os seus sabores e intensificam a quantidade de sal. Vamos colocar para esta quantidade 3 colheres de queijo e a amêndoa. O que eu também aconselho é, uma vez que eu sei que vou utilizar uma amêndoa que agora vai ser aqui laminada, eu não utilizo amêndoa de primeira. Portanto, nós aqui adquirimos uma amêndoa que durante a britagem, que é retirar, portanto, partir a casca da amêndoa e ficar o miolo da amêndoa, existe alguma amêndoa que fica partida, que fica magoada. E essa amêndoa é desvalorizada pelo mercado. Normalmente, quando nós compramos amêndoa inteira, não é? Ela é toda bonitinha, mas para aquela estar bonitinha, houve umas que não ficaram tão bonitinhas e são desperdício quase. Portanto, são utilizados para a indústria, onde vamos transformar a amêndoa, que é o nosso caso aqui na cozinha e, portanto, utilizamos esta amêndoa. Neste caso, eu já fiz portanto, a amêndoa foi lavada e foi posta ao forno para que torrasse. Portanto, torrasse ligeiramente. Todos os frutos secos, para libertarem os seus óleos, os seus óleos essenciais, que são altamente benéficos para a nossa saúde, necessitam de estar torrados. Assim, se adicionarem nozes, amêndoas, avelãs, que também ficam muito bem, também era uma boa opção aqui, amêndoas, elas devem sempre ir à frigideira ou ao forno, torrar, sem ganharmos tons escuros, está bem? Só torrar ligeiramente. E agora, eu vou então pegar nesta amêndoa torrada e vou abri-la com a faca. Isto também nos ajuda, para além da parte nutricional, a ter um sabor muito mais intenso da amêndoa. Portanto, a amêndoa intensifica o seu sabor e, portanto, também fica mais agradável.
Eu prefiro fazer esta parte à faca porque fica ligeiramente mais inteira, não faz tanto pó. Porque eu aqui não quero pó de amêndoa, não quero farinha de amêndoa, quero mesmo amêndoa laminada. E não aconselho a compra de, se tivessem aqui já iam ver o cheiro que emanou de estar torrada e de eu a estar a partir neste momento. Não aconselho de todo a compra de amêndoas já laminadas, de pacote, portanto perdem totalmente os seus sabores e depois nós na confecção também os perdemos. E vamos simplesmente eu ia pedir, portanto, que me trouxessem um frasquinho ou um copinho para eu mostrar a cor, um frasquinho de compota, para eu mostrar a cor do nosso pesto e a textura mais facilmente que no copo. Exatamente. Obrigada. Inclusivamente, eu até aconselho a confecção de pestos caseiros e termos no frigorífico. Quando colocamos no frigorífico, ele vai solidificar ligeiramente, portanto o frio vai fazer com que a gordura fique mais dura e vamos ter quase um produto que se pode barrar. E muitas vezes nas dietas vamos tentar eliminar a utilização de manteigas, não é? No pão e este é um ótimo substituto, não são compotas, não tem doce, mas é algo diferente que podemos comer e diversificar a nossa alimentação. Este era o meu copo, na verdade. E vamos então agora aqui ver a textura, que então, indo ao frio, se vai tornar ligeiramente... Uma receita fácil, certo? Não é fácil? E diferente. Muito bem. O queijo vai ser utilizado apenas no empratamento. Vamos juntá-lo aqui. Aliás, até vamos começar aqui a mise en place do empratamento final. E agora vamos passar, portanto, vamos aqui limpar a nossa tábua, que só foi suja de amêndoa. E vamos passar à confecção de uma massa fresca. Portanto, eu disse que os pestos ficam bem com as massas, faziam um prato equilibrado. Então vamos fazer a nossa massa fresca, que também não é também é de origem italiana, portanto faz sentido com o pesto, mas utiliza produtos que estão completamente em todas as cozinhas. As massas são muito simples, portanto, temos 100 gramas de farinha para cada ovo e normalmente isso corresponde a uma porção. Entendem? Uma porção, uma pessoa. O que é que uma pessoa deve comer de forma equilibrada? Vamos então colocar a farinha. Vamos colocar um pouco de sal. Vamos colocar uma colher de azeite. E vamos colocar o ovo. E vamos começar por envolver.
E, portanto, já estão a ver que quando estamos a comprar farinha, massas, e diz massa com ovo, os ninhos de ovos, não é? Aparece muitas vezes quando compramos. A diferença está que é mais próximo desta receita original. Portanto, simplesmente as massas que nós em Portugal estamos habituados a comprar. Hoje, atualmente, quem compra nos sítios mais locais tem normalmente a zona das massas frescas junto ao frio, certo? Pronto, que são feitas nestes formatos, ao próximo disto, uma vez que já é a semi-indústria, mas pronto, mas próximo disto. As massas que compramos normalmente secas, em pacote, que estão nas partes dos secos, elas são, portanto, depois de ser feito este processo, são secas, literalmente, e depois de secas, como desaparece a umidade, estão prontas para um consumo muito mais alargado. Portanto, é melhor para termos massas desse vou colocar só mais um pinguinho de azeite. Portanto, é bom termos estas massas em casa para termos, no fundo, sempre disponível. Mas quando queremos preparar uma refeição mais cuidada, eu não queria dizer gourmet, mas nesse sentido de ser especial, não é? Podemos então preparar uma massa fresca ou comprar uma massa fresca para quem não tem tanto tempo ou tanta vontade de se, portanto, arriscar na cozinha. É uma ótima atividade também para quem tem crianças, porque as crianças, tudo o que seja massas, faz lembrar as plasticinas e depois, portanto, após a confecção da massa, toda a montagem para elas e depois, como elas participaram na confecção, vai ser um prazer para elas também comer. Portanto, eu aconselho que seja também, muitas vezes, uma atividade praticada em família. Também isso nos traz sustentabilidade, na alegria de partilhar, na alegria de cozinhar e muitas vezes também se vê no prato. Como vem esta proporção que vos indiquei, dá-nos já, neste caso, uma massa que não está ainda homogénea, mas que já é possível amassar. E é isso que vamos fazer. Eu vou aqui, simplesmente para nos facilitar aqui o processo de limpeza, não vá calçar umas luvas. E as massas querem-se colocadas muitas vezes mais um bocadinho de farinha, se faz favor. Devemos utilizar, quando temos, um bocadinho as bancadas mais frias nas massas, quer as massas de doçaria, quer as massas neste caso, massa fresca. E vamos ter que amassar ligeiramente a massa. Vamos aqui retirar o nosso copinho de smoothie. Obrigada. Eu tinha aqui o rolo da massa, não era? Vamos colocar um bocadinho de farinha e com a palma da mão, a palma da mão faz pressão para baixo e com os dedos vamos puxar a massa. Estão a ver como é simples amassar? Estou a fazer devagar exatamente para que seja bem visível para todos. Esta massa vai ter que ficar com algo totalmente homogénea no seu aspecto e, se está a pegar um bocadinho, atenção que juntar farinha é uns pozinhos, só o suficiente para... Portanto, vejam, normalmente, a nível de técnica, para não nos cansarmos muito, em vez de estarem aqui assim, muito encolhidos, e depois ficam com dores de costas e nunca mais querem fazer massa, vamos nos afastar ligeiramente da bancada, de modo a que eu, quando ponho a mão, está o meu peso a fazer força e mais nada. Portanto, é um movimento que não nos vai cansar. Pelo menos não demasiado. Mais uns pozinhos. Há várias técnicas de amassar. Se um dia virem outro chefe, esta assim foi como a mim me chegou a técnica, mas existem outras técnicas que também dão bons resultados. O que interessa é, na verdade, nós termos a sensibilidade à textura final da massa. Neste momento ela já está homogénea e nós colocamos o dedo e ela vem sozinha para cima. Diz-me a minha experiência que ainda tenho que fazer mais um bocadinho. Normalmente temos que bater a massa, é assim, dar-lhe umas porradas.
Neste caso, bater é mesmo bater, que assim com força não. Isto para aliviar o stress também funciona bem. Eu não mostrei a ninguém a massa, mas gosto às vezes de mostrar a primeira fase em que ela não está amaciada, que não está bem batida, com a segunda fase em que ela já foi batida, para verem que isto não é conversa. O que é que acontece nas farinhas? As farinhas têm que libertar o glúten. O glúten é o que lhe dá elasticidade. Como é que ela liberta o glúten? Porrada, desculpem. Obrigada, Patrícia, pela autorização da palavra neste momento. Portanto, violência só na massa. E todas as massas vão gostar de descansar depois da porrada. Neste momento, ela já está muito mais solta, está leve, nota-se ao pegar que está uma massa mais já trabalhada. E vamos deixá-la descansar aqui um bocadinho enquanto partimos para a segunda parte, para a última parte desta confecção. Ainda vou precisar das luvas. Vou deixá-las aqui, porque ainda vamos ter que fazer aqui o nosso esparguete, o nosso tagliatelle, a beleza de fazer massas caseiras é que nós podemos dar asa à nossa imaginação e, para além dos formatos mais banais utilizados e conhecidos das massas, até podemos inventar novas formas de massa. Vamos ver o que é que o tempo também nos permite. Esta massa é feita com farinha sem fermento e não deve crescer. Ela só está a descansar, ela não vai crescer, nem aqui nem quando cozer. Portanto, é das poucas receitas que não se quer que a massa inche, nem aconteça nada disso. Inclusive, se nós depois utilizarmos as massas para fazermos massas recheadas, massas fechadas, ainda é pior o resultado, porque ela vai querer crescer porque tem fermento interno e ao crescer vai abrir e vai deixar todo o recheio sair. Portanto, nós não queremos que isso aconteça em nenhuma destas massas frescas. Vamos então passar aqui à confecção do último produto desta região, também tem muito disponível e que junta a pera ao vinho. É muito conhecido, é uma receita que também está na tradição da mesa de Natal. Nós estamos agora a aproximar as épocas festivas e portanto, é uma receita que nos permite cozinhar as peras também que já estão a ficar mais maduras e que nos permite ter um doce fruta na nossa mesa e vamos tentar dar aqui um bocadinho de mais cuidado. Será só isso. Portanto, esta, ao contrário das outras receitas, é uma receita totalmente tradicional e que de fácil confecção, mas que nos permite também ter. Neste caso, eu vou tirar a pele com o descascador. A vantagem do descascador e não da faca vai ser a qualidade do corte que eu consigo. Portanto, deve ser homogéneo e deve ser para depois fique bem. Nós podemos fazer um pequeno corte onde quisermos representar o fim da pera e podemos cortar de modo a que no futuro, de modo a que depois de cozidas ou quando estão a cozer eu consigo ter as peras em pé na panela. Portanto, damos-lhe um formatozinho e vamos pôr aqui. As peras em vinho, como todas as receitas na cozinha e em Portugal, existem diversas receitas.
Ou seja, uma receita que é tão simples, mesmo assim, há várias teorias, não é? Há zonas que fazem com uma coisa, há zonas que fazem com outra. Para o meu gosto, e os nossos gostos são influenciados pela nossa cultura, não é? O que é que como é que fomos educados, o que é que provámos quando éramos pequenos, tudo isso nos influencia. Por isso é que é tão importante as mães cozinharem e darem aos seus filhos uma refeição feita por elas, que isso vai influenciar-lhes para todo sempre o seu gosto. Nós não queremos que sejam outras marcas a influenciar os gostos dos nossos. Sejamos nós. Portanto, temos aqui um corte já bastante perfeito. Neste caso, eu vou abrir a pera e vou com um objeto, elas podem ser cozidas inteiras, e vou aqui com um boleador, que é assim que se chama, boleador porque faz bolas, vou retirar o centro de forma a que fique um espaço onde depois podemos fazer alguma graça. Uma. Normalmente estes cuidados têm-se não tanto quando é para serviço em buffet, mas quando são serviços de empratamento, porque as pessoas vão ter acesso a tudo o que nós fizemos com a pera e, portanto, vai-se dar conta se andou aqui com uma faca a desfazer o centro ou não. Portanto, por isso é que é preciso ter este cuidado adicional. Normalmente estas também são os pedacinhos que a pessoa não vai querer consumir e, portanto, se nós os tirarmos já, a pessoa consegue comer toda a pera sem ter que estar a escolher o que é caroço, o que é que não é caroço e fica direita para consumo. Eu diria que esta é a parte em que podemos profissionalizar uma receita tradicional, que é peras em vinho, onde as pessoas simplesmente descascam a pera, colocam a fazer toda a receita como eu vou fazer e mais nada. E depois nós estamos no prato, temos que escolher, vai ficar o caroço, temos esse trabalho. Na cozinha profissional, temos nós esse trabalho pelo cliente, retiramos nós a casca, retiramos nós a parte interna, bonitinho, limpo, de modo a que seja só garfo e comer. O caroço, nota-se, vamos com o boleador descascar até deixar de sentir duro por dentro. Como vê, ainda é um trabalho um bocadinho moroso. Principalmente se estivermos a fazer tipo 50 peras ou assim, tem que se valorizar isso depois para quem está a consumir a sua pera em vinho em restaurante. Agora vamos ter então esta pera trabalhada. Se estivermos a fazer muitas quantidades de pera, vamos necessitar de ter um recipiente com água e limão para que ela não escureça neste processo enquanto espera pelas outras peras. Neste caso, como nós só estamos a fazer uma demonstração da sobremesa, vamos então fazer esta pera. Eu vou cortá-la de forma totalmente o que seria tradicional, que é um golpezinho aqui em cima, mantém-se o pináculo da pera e com o descascador vamos até aqui, o descascador chega aqui à zona onde foi feito o corte e não vai cortar mais. Sempre na mesma direção, para que seja um corte limpo. Ela tem aqui um escuro, vamos com a ponta da faca retirar esse escurito, pronto. E temos aqui então
o mesmo produto, simplesmente tratado aqui por nós de forma diferente. Vamos colocar num tacho. Quanto mais peras de uma vez, melhor. Vamos limpar aqui a tábua antes de passarmos à próxima fase. Colocamos o vinho. O vinho deve ser de boa qualidade, não escolher vinhos que estão abertos há muito tempo, que já passaram, mas ao mesmo tempo podem-se utilizar vinhos que por algum motivo não consumimos de imediato e restinhos de vinho. Vamos colocar então o nosso vinho tinto. Vamos colocar paus de canela a gosto e vamos colocar 2 cravinhos. Os cravinhos não deverão depois permanecer, depois da confecção, permanecer. Então o que se pode fazer, porque são coisas muito pequeninas e depois vamos ter dificuldade em encontrar, o cravinho é muito forte e se temos o azar de alguém estar a comer a fruta, portanto a sobremesa, e nós não vimos o cravinho e a pessoa trinca o cravinho até é conhecido como ser medicinal para dores de dentes, faz analgésico. Então imaginem o desagradável que é eu estar a comer e trincar uma coisa que tem um sabor tão forte que até anestesia a boca. Portanto, é muito bom para a confecção, queremos esse sabor dentro da nossa sobremesa, mas não queremos correr o risco de que ninguém trinque um cravinho. E o cravinho é constituído por uma zona de pauzinho e uma zona de bolinha, que também tem tendência a cair e, portanto, nós assim, quando retiramos, conseguimos verificar que todo o cravinho saiu. Se não quisermos ter este cuidado, podemos sempre, no final, antes de acabar o molho da pera, passá-lo por um coador, garantindo assim que fica tudo no coador. Vamos então espetar o cravinho numa casca de limão, que também queremos colocar. E ele vai então ficar preso no nosso limão. Aqui outro furinho para o segundo cravinho. E então vamos ter, eu gosto de colocar bastante casca, aconselho a utilizarem o descascador para tirarem as cascas do limão. O limão só deve ser colocado a casca que não tem qualquer branco, porque o branco não dá um sabor agradável e é exatamente aqui nesta casca que estão os aromas que nós pretendemos incluir. Portanto, como veem, é um limão completamente limpo do branco que normalmente quem faz com a faca não consegue retirar. E por cada mais ou menos 100 ml de vinho vamos colocar 1 ou 2 colheres de açúcar, sendo que esta parte também é um bocadinho a gosto do que se pretende. Não é? Portanto, pode-se roubar, mas não roubem tanto que não fica adocicado, porque é uma sobremesa doce, não é? A nível de segurança alimentar, se assim quisermos, portanto, como agora vamos cozer as peras aqui dentro, não há qualquer passagem de álcool para a sobremesa final. Portanto, pode ser consumido por qualquer criança, não há qualquer problema, desde que não se adicionem posteriormente outros álcoois, que às vezes há receitas que têm acrescentar vinho do Porto e assim. Portanto, se não ferver, não vamos ter problema. Bom, se o álcool ferver o tempo da pera, não vai haver álcool aqui e pode ser consumido. E então, para esta quantidade, eu estou a pôr 6 colheres de sopa de açúcar, que dá mais ou menos 120, 130 gramas de açúcar. Vamos colocar então agora aqui a ferver com as nossas peras embebidas. Quando
quando temos um tacho cheio de peras, nós começamos a pôr as peras começam a ocupar o espaço do vinho e o vinho começa a subir. No caso das peras em vinho, devem colocar, para a correta confecção, as peras em pé e colocá-las todas e depois adicionar o resto com um bocadinho de água até cobrir, ou um bocadinho de vinho. Pronto, portanto, este vinho pode ser adicionado com água no final, para que toda a pera esteja a cozer nesta calda. Estão a perceber a ideia? Nesta aqui, nesta pera, como ela está cortada e vai ficar tombada, não vou precisar de tanto vinho, o que pode ser uma mais-valia, não é? Neste caso, o que vamos ter até é uma pera, então, que vai ficar só meia colorida e estas que vão ficar totalmente coloridas. Como cozinheiros também podemos querer esse resultado, desejar esse resultado. Para isso, podemos abafar de modo a que a restante pera que está para cima quase que faça um cozimento a vapor. Mas fica só a dica, não é esse o intuito aqui. O açúcar vai derreter sozinho, não temos que ter grandes preocupações de se vai pegar ou não. A única coisa é, portanto, verificar que começa a ferver e a partir daí vamos contar cerca de 15 minutos de cozimento. Aproveitei a pera para mexer, não sei se perceberam. Já não noto o açúcar lá. Temos os nossos aromatizantes. Portanto, uma sobremesa também que faz perdurar a fruta, que podemos preparar bem antes do Natal e ainda se prolonga durante as épocas, ou diria fazer para o Natal e vai nos acompanhar até à passagem do ano. E vai sempre compor a nossa mesa. Muito bem. Seguindo, vamos então ver a nossa massa que teve a descansar. Está ótima, gostava de vos mostrar, mas ela está em excelente estado. Vamos fazer então uma pequena amostra, para conseguirmos ter um empratamento final. Vamos partir um pedacinho da massa. Se calhar nem preciso das luvas. E vamos esticar. Se começar a agarrar, é só, portanto, utilizar aqui um bocadinho de farinha por fora. E a nível de técnica, para quem faz à mão, o rolo da massa assenta no meio da massa e estica para lá, assenta no meio da massa e estica para cá. Assenta no meio da massa, se veem que está a agarrar, soltem de imediato, passem na farinha e continua. Existem naturalmente os esticadores de massa para massas, que eu também tenho, mas não quis adicionar nesta formação objetos que possam não ser comuns em vossas casas. Mas se quiserem comprar, hoje em dia nem sequer existem os caseiros a um preço acessível, e se gostarem muito das massas frescas, por que não adicionar esse aparelho à nossa cozinha? Vamos conseguir massas mais finas facilmente. Se imaginarem quando compram as massas a grossura que elas têm, é essa a grossura que vamos aqui procurar também, porque, como eu disse, esta farinha não tem fermento e, portanto, não é normal. Ela, ao cozer, incha um bocadinho, tal e qual como a massa que nós compramos, não é? Mas não muito, portanto, é essa a espessura que vamos pretender. Eu estou a fazê-la mais comprida para tirar uma primeira fase de tagliatelle, Para o talharim precisava aqui de outro instrumentozinho. Eu começo, à medida que vou esticando a massa com o meu rolinho, já estou a ver por baixo a pedra, o padrão da pedra. Já está a ficar bem. Ver a massa tem elasticidade, não é difícil, não está a abrir, ela está boa. E vamos então, simplesmente, com a faca, fazer o nosso tagliatelle.
que é um esparguete, quer dizer, não é esparguete, se fosse esparguete era fininho. É um tagliatelle e tem esta grossura de cerca de meio centímetro. Com a faca podemos fazê-lo. Também existem os instrumentos que se passam assim, e é de uma vez. Muito mais fácil. Vamos baixar a temperatura. Da nossa pera. Por isso é que é importante o silêncio na cozinha, para que a gente ouça o que é que está a acontecer ali no tacho. Estão a ver? Foi um alerta para eu ir ali ver o que é que se passava. E vamos lá passar a faquinha. Estas massas também podem ter uma parte de verde e fazermos massas com cores verdes muito agradáveis. Eu hoje, como já o pesto é verde, não quis adicionar propositadamente aqui nenhuma cor e fazer-vos a base do tagliatelle clássico. Vamos colocar então aqui também depois de cortada, temos a possibilidade devemos colocar mais um pouco de farinha para ter a certeza que nada se cola e vamos ver. E agora conseguimos perceber se temos uma dose ou não. Eu consigo ver que tenho meia dose, porque consigo perceber que tenho aqui o resto da outra meia dose. Mas como estamos aqui a fazer um empratamento mais gourmet e eu gostava ainda de vos mostrar mais qualquer coisa com as massas, vamos manter então aqui a massa, vamos colocar num prato e ela está pronta para cozer. E a seguir levar o molho e empratar. Está com bom aspecto? Quem é que gosta de massa? É uma receita a pensar em vocês. Quando eu fiz a programação, disse, isto vai resultar bem. Nesta aqui, vamos experimentar. Algo diferente. Só para vos mostrar a diversidade que estas receitas também podem ter nas confecções. E vamos rechear a massa. Estas são as mesmas massas que se utilizam para fazer lasanha. Com a lasanha eu chegava, cortava aqui uns quadrados, montava a lasanha agora com as carnes, ou lasanha vegetariana, ou o que fosse, mas será esta a massa, é este o processo. Se quisessem canelones, teriam que ter simplesmente o mesmo pedaço de massa aos quadradinhos, ter o vosso recheio, que colocavam agora aqui, e enrolavam e tinham o vosso canelone caseiro. A ver? Simples, não é? A vantagem destas massas, que depois as que vão ao forno, é que cozem muito mais facilmente, mais rapidamente do que as massas de compra, as massas frescas. Portanto, em cerca de 10 minutos vocês têm a vossa massa cozida e já também não precisam de muita água, porque ela própria, como ainda não secou, ainda tem mais. Aqui vamos então buscar um pouco do nosso queijo. Vamos cortar em quadradinhos. E podendo optar por versões diferentes, eu ia sugerir metade, para lhe dar alguma frescura, metade de uma uva sem caroço, sem pevido. Como é que se chama na uva?
vamos fazer assim e vamos colocar ao centro da massa. E podíamos montar desta forma 4 ou 5 por prato para fazer uma entrada diferente de Natal. Uma massa fresca. Vamos cortar quase como se fossem os nossos rissóis, com um copinho ou com uma formazinha. Neste caso eu estou a fazer redondo. Vou ter o cuidado agora aqui ao soltar de não abrir a massa. E vai ficar como uma graçazinha só, está bem? No nosso empratamento, é um extra de empratamento do nosso tagliatelle. Aqui temos nós, o resto vai ficar para decoração. E vamos colocar então uma panela ao lume. Como é que se coze as massas? Com muita água, para não se agarrarem umas às outras, porque como viram, as massas levam muita farinha e quando a farinha é colocada em água quente, eu vou ter que fazer aqui uma brincadeira. Que este fogão é mais forte e a gente vai precisar de força agora. E aqui também estava... Ok. Vamos precisar que esta água ferva com alguma rapidez. Vamos então colocar bastante água. Podemos temperar esta água. Aqui os italianos dizem-nos que quando queremos adicionar um molho posteriormente à massa, não devemos colocar óleos. O óleo vai facilitar a que realmente a massa não grude uma na outra, é verdade, mas também vai dificultar a que quando pomos um molho nessa massa também não gruda. E isso nós não queremos, portanto temos que tomar aqui uma opção para que é a massa, o que é que eu vou fazer com esta massa. Conforme esse fim, como eu já sei que vou ter um molho, não quero pôr aqui nenhum óleo. Então como é que se minimiza a probabilidade de estarmos com uma massa que cola uma à outra? É muita água. Muita água, sacudir bem esta farinha que fica aqui, a minha não tem muita, que eu não coloquei muita. As peras, se estiverem a cozer destapadas, elas vão cozendo e vai evaporando e vai começando a reduzir o molho e a ficar um molho. Se fizermos peras tapadas ou em panelas de pressão, não vai haver essa redução e depois, posteriormente, temos que pôr a ferver o molho para que crie um molho mais espesso e mais agradável. Neste caso, estamos a fazer aqui as duas coisas em simultâneo. Estes temperos de canela, limão e cravinho são também a base do vinho quente. Então, enquanto está neste processo, o vinho quente não termina... vamos lá ver. O vinho quente aquece-se o vinho e aromatiza-se com estes sabores, e até com casca de laranja e tudo mais, que também é um vinho bebido agora nesta época nos países muito frios, Alemanha, Bélgica, lá para cima mais Norte da Europa. E então este odor, deste momento que ainda não está o álcool totalmente desaparecido, faz muito ir para esses sítios, viajar aqui na minha cabeça, e como traz boas recordações, eu adoro este cheiro. Adoro. Mas quando há um momento em que deixa de me cheirar a vinho quente e passa-me a cheirar a peras bêbadas, é esse o momento, já devem as peras estar feitas, já não existe aqui álcool nenhum. Muito bem. Então, aqui estamos quase a ferver. Podemos temperar
a nossa água. Ok? Então vamos pôr, para que, apesar da massa já ter um bocadinho de sal, vamos colocar, já está quase a ferver, eu já posso colocar o sal. Vamos colocar o bocadinho do alho que há bocadinho não utilizamos, para aromatizar a água. Podemos colocar louro, salsa, são sempre boas práticas. E utilizar inclusivamente esta água, que depois vai ter aqui um bocadinho a farinha que se soltou da massa. Podemos resguardar esta água e utilizar para inúmeras outras confecções, até para, quando temos necessidade de voltar a aquecer esta massa, colocar um bocadinho deste caldo em vez de estar a colocar água sem sabor. Portanto, isto funciona como um caldo muito simples. As massas só podem entrar quando está a ferver, sem medo. Vai ferver em caixão, eu vou colocar, a massa está fria, ela vai baixar um bocadinho, mas vai logo subir de imediato. A massa. As massas são como a carne, também têm pontos, então há quem goste mais al dente, mais cozida. Ficamos a saber, mais cozida engorda mais para as dietas. Portanto, mais al dente é melhor para não engordar tanto a massa, não engordar tanto as pessoas. A massa fica igual, nós é que engordamos, não é a massa. Portanto, mas também tem a ver com o gosto e tem a ver também se eu vou já de seguida colocar o meu molho em quente e voltar a fazer e comer de imediato, ou se eu ainda vou agora cozer, mas vou parar o meu serviço e daqui a 2 horas tenho um almoço e vou colocar esta massa e juntar-lhe o molho. Nessa opção eu tenho que neste momento fazer uma pasta mais al dente ou menos cozida, que não está terminada, e depois terminar quando vamos realmente cozer. Portanto, eu posso, se imaginamos que estamos a fazer aqui a entrada do Natal, vamos imaginar isso, e vamos imaginar que não queremos ter trabalho no dia 24 à noite, porque também queremos estar com a família, nós cozemos anteriormente a massa, desta forma, um bocadinho al dente, vai ao frigorífico, montamos a massa, bem fechadinha, vai ao forno, ela acaba de cozer, metem-lhe o molho e acaba, naquele dia 24 vocês não tiveram trabalho nenhum e fizeram um prato caseiro e até com alguma dificuldade técnica, vá lá. Estou aqui a passar por água o meu canelão, estou a virá-lo, porque ele vem ao de cima, o que está recheado, para cozer a outra parte também da massa. Este é o aspecto dela agora, vocês podem ver. Matar a curiosidade. O caldo cheira fantástico. Aqui ainda estamos a andar, mas ainda temos aqui já menos. Já me cheira menos aos mercados de Natal alemão. E vamos já partir para o empratamento. Vamos limpar aqui. Tenho um prato fundo. Eu gosto de servir massas em pratos fundos.
Vamos ver se conseguimos aqui, só para termos aqui a apresentação do que fomos apresentando. E vamos ter aqui também um prato, também um prato fundo, mas mais pequeno, para a nossa sobremesa. Vamos limpando. Utilizar este espaço, estes tempos de cozedura para este processo de limpeza. E então vamos retirar a nossa massa. Não vai funcionar bem aqui. Só um bocadinho. Aqui a precisar de ser mais jeitosa. A ver se... A esta hora já está a ser um desafio. Já estou aqui a fazer isto e estou aqui a salivar já. Tenho que apagar que eu não vejo. Não é? Vamos colocar então uma colher. Bom, vamos colocar a nossa massa. Eu aqui vou retirar-lhe esta salsa que quis vir atrás. Vou-lhe colocar uma colher bem generosa do nosso pesto e vou simplesmente envolver. Vamos colocar no nosso prato fundo. Vamos colocar a nossa recheada por cima. Eu talvez lhe mantivesse mesmo a cor original para fazer com que seja fácil de reconhecer que há ali algo mais. E como recheamos com um pouco de uva, estamos aqui na parte final dos outonos, já temos uvas, mas já não tantas, portanto já têm que ser utilizadas em menos quantidade, mas vamos então utilizar uva fresca na nossa apresentação e, opcional também, umas rodelinhas de figo que ficam muito bem os sabores das amêndoas com os figos secos, que também já começam a entrar até ao Natal e como estamos a fazer uma possível entrada de Natal também, uma sugestão que fica do polo gastronómico, vamos então ter aqui
uns apontamentos de fico seco. Vamos colocar umas amêndoas torradas, valorizando também as amêndoas que já foram colocadas no nosso pesto de amêndoa. Para lhe dar um tom de festa, vamos utilizar as pétalas de uma flor comestível que é prima ou irmã do malmequer, que nos vai dar alguma alegria ao prato. Não é preciso muito, é mesmo para a foto, não vai saber. Ela é comestível, mas não é saborosa, neste caso, está bem? Já provei. E é o que acontece, portanto, só mesmo para breve decoração. E da parte mais dura deste queijo, vamos tentar tirar-lhe umas pequenas lascas. Ele devia estar ligeiramente mais curado para este fim. Ainda por cima, como já não está no frigorífico, está a demonstrar a sua cremosidade. Desta forma, nós estamos sempre a indicar ao cliente pelos olhos do que é que ele está a consumir dentro do produto, certo? Umas lascas então de queijo. Não podíamos deixar então de demonstrar o nosso agrião, deixando aqui o raminho dentro do... E até com um bocadinho de menos molho, plantá-lo com o nosso pesto, para não haver dúvida do que é que deu origem ao molho. O primeiro empratamento está feito. Vamos então, nestes últimos 10 minutos, tentar também um empratamento bonito das peras. O molho já está bastante reduzido. Eu com um garfo vou picar a pera. O tempo de cozedura da pera vai depender do estado de maturação da própria pera. Portanto, peras mais verdes vão demorar mais um bocadinho, peras mais maduras vão ser mais fáceis. Vamos preparar aqui um limãozinho. Um limão com a hortelã. Para o nosso green smoothie, para a fotografia final. Eu vou adicionar nos aromas finais, esta é uma alfazema que é muito aromática e não pode estar a ferver este tempo todo porque absorve totalmente os sabores de todos os outros aromáticos que temos na calda. Mas é uma marca aqui da Quinta, nós temos muita, vai em quase todas as nossas finalizações de confecção, confere um sabor fresco, mas ao mesmo tempo quente às comidas. Portanto, vai com carne, vai com peixe, é transversal no nosso menu, mas só pode ser mesmo colocado finalmente, como finalização. Desta maneira também temos a vantagem de que se temos algum cliente a quem o sabor não é agradável, podemos sempre não colocar, porque é só colocado no fim, não é? Mas é engraçado que é algo que muita gente pergunta o que é, qual é que é a erva que utilizamos, guardam no prato para perguntar no fim da refeição, portanto é muito interessante. A cor está muito bonita, o molho já começa a fazer um primeiro ponto, ainda necessita de mais um bocadinho, mas eu vou já retirar as peras.
para as preparar enquanto o ponto continua. Aqui temos uma pera degradê, não é? Como eu vos estava a dizer. Temos as outras duas peras. Como eu vou ainda reduzir um pouco mais o molho, é um bom momento para vamos precisar de pode ter mais um bocadinho de açúcar que eu tenho aqui. Para quem gosta da cor que a pera adquiriu e não quer ir mais além, não guardem as peras no molho, guardem as peras numa embalagem e outra, porque quanto mais tempo agora nós vamos guardar, eu disse-vos que isto durava imenso, não é? Nós podemos fazer 1 kg ou 2 kg de peras e ficar com peras no nosso frigorífico. Se as guardarem em separado do molho, elas não continuam a absorver todo este intenso do vinho tinto. E, portanto, paramos um bocadinho aqui a coloração natural deste alimento. E vou adicionar aqui, por ser dia de festa, ou se para esta ser uma sobremesa de festa, um gelado de baunilha que vem complementar os sabores. Só um bocadinho, eu preciso, ok? Vem complementar os sabores do Natal, a riqueza desta sobremesa e equilibrar um bocadinho portanto, a doçura da pera e dar-lhe alguma cor. Preparando a pera, eu vou aqui fazer, como passei agora para a sobremesa, vou fazer aqui uma limpeza. E vou colocar então aqui a nossa pera de cabeça para baixo e vou laminá-la de modo a que ela vá abrir como um leque. Portanto, vou aqui um pouco mais alto e deste lado um pouco mais baixo e a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. E ao poisar no prato, vamos ter uma pera completa e vamos ter uma pera em leque. Naquele buraquinho que eu fiz, vou colocar então um pouco de gelado, que já vem ao momento porque não podia estar aqui na mise en place. Vou começar aqui a fazer a decoração com a minha erva especial. E o que eu aconselho, se queremos empratar, é termos a pera, portanto, aquecermos a pera ao momento em que nos pedem, aquecemos a pera no próprio caldo, que fica também quente, para que na degustação da pera haja um choque quente e frio, que é sempre agradável nestas épocas, portanto, nestas épocas do ano. As pessoas têm uma agradável surpresa quando vão comer e a pera está quente e depois têm o gelado para ir contrabalançando. É muito agradável. Podemos, inclusivamente, dar uma graça ao nosso gelado, fazendo uma redução total. Vamos então aqui criar esta bolinha, que não se quer também muito grande, junto dentro da minha buraquinho da pera.
e regamos com a calda. Eventualmente, se queremos conferir a esta sobremesa alguma crocância, terminamos no gelado com aqui temos aveia, no fundo é uma granola, portanto é uma aveia que nós fazemos aqui, que leva mel e leva frutos secos e vai dar, escondendo um pouco o gelado, de modo a que a pessoa também não saiba à partida que quando começar a comer vai encontrar gelado por detrás desta aveia. E fica aqui a nossa sugestão para esta primeira sessão. Espero que tenham gostado. Acompanhem-nos nas nossas primeiras e que se tenham também até inspirado. Eu vou voltar à tarde com a região de Aveiro e portanto, vamos contar com a vossa presença para que a próxima época festiva sejam utilizados os nossos produtos locais de uma forma inovadora e mais moderna. Obrigada. Até já.